O Érico teve uma visão ontem. Ele partilhou comigo, ali atrás, hoje. Eu achei bem interessante, pertinente. E aí queria que ele repartisse com vocês. Beleza? Amém. Boa noite, irmãos. Ontem, quando o Ziel estava abrindo o culto, né? Eu estava já no quarto, no momento de oração, e aí eu subi, né? E o Senhor me incomodava o tempo todo para estar orando, para estar intercedendo pelo culto. E enquanto o Ziel orava, né? Eu tive uma visão em que muitas pessoas convergiam de diversos lugares e iam se encontrando, né? E se amontoavam e de repente elas paravam. Elas vinham correndo, desesperadas, olhando para um lado e para o outro e de repente paravam. E eu fiquei um pouco assustado com aquela visão, porque eram pessoas muito desesperadas, sabe? Uma multidão, muita gente. E eu perguntava para Deus, porque eu levava um susto, e aí sabe quando você leva aquele susto, você de repente, sabe? Eu perguntei, Deus, o que é isso? E Deus falava, são pessoas perdidas, esperando que a igreja se manifeste. E eu falei, Senhor, mas como? E ele disse, a minha igreja precisa brilhar, ela precisa acender. Existem pessoas que precisam acender para mostrar o caminho que essas pessoas precisam seguir. E me veio na mente o texto de Mateus 5,14, quando Jesus fala, vós sois a luz do mundo. E ele continua dizendo que se uma cidade está edificada sobre um monte, de maneira nenhuma ela pode ser escondida. E ele diz também que não se acende o velador para se botar debaixo do cesto, antes para se colocar na casa e iluminar todos que estão na casa. E ele diz também que nós precisamos mostrar a nossa luz para o mundo, para que o mundo vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai. E me veio um outro texto também na mente, que é de Romanos 8,19, que diz que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E eu pedi a confirmação a Deus sobre essa visão, e eu fiquei quietinho no meu canto ali, e eu falei, Deus, eu preciso de uma confirmação dessa visão, se é para compartilhar com o Cidinho, se não. E aí, durante a pregação, teve 2 momentos em que eu senti essa confirmação. A primeira, quando ele falou das obras malignas de Nero, quando pegava os cristãos e colocavam pendurados em estacas no meio do caminho e colocava fogo neles, e aquele fogo que acendia o caminho, que iluminava o caminho. E o outro, quando ele lembrou de uma canção que fala sobre arrependimento e fala sobre salvação, que o Brasil é uma nação escolhida, alguma coisa desse tipo. E é isso. Queria deixar essa palavra com vocês. Show. Show, interessante, porque o Érico teve a visão antes da gente ministrar, E aí eu acredito que Deus quer levantar uma geração, uma igreja resplandecente mesmo nesses dias, mas depende de nós, de olharmos para a palavra, de olharmos para aquilo que Deus já falou conosco e nos posicionar. Amém? Ontem nós encerramos caminhamos um pouco mais no ciclo sobre da vontade do Senhor e de como Deus trata conosco. Amém? Eu vou lembrar de novo o nosso tema, para que ele fique bem fixado na mente, Sabemos?
Sabemos? Sério? Então, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Nós concluímos então que Deus, Ele quer ter então uma família de muitos filhos, mas esses filhos não são de qualquer maneira. Eles têm que ter a imagem e a semelhança do primogênito da família, de Jesus. Amém? E nós falamos ontem das coisas que impedem que essa imagem seja formada em nós, e lembramos, né, trouxemos clareza sobre o quanto Deus, na verdade, trabalha, o quanto o Espírito Santo trabalha em nós para formar em nós esse caráter. É muito interessante, eu estava almoçando hoje, a irmã falou para mim que ela atribuía um monte de coisas na vida dela ao diabo. Ela achava que as adversidades que vinham sobre ela era sempre obra do diabo, e aí ela orava, ela amarrava, e aí lutava para que aquilo não acontecesse. Ela disse que ontem ela descobriu, ela foi revelada, que o Espírito Santo tem trabalhado na vida dela, para que ela seja transformada na imagem de Jesus. É muito bom isso, amém? Quantos tiveram essa luz ontem, aqui? Quantos Deus trouxe luz ontem? É bom, né? É bom porque, às vezes, nós falamos que sabemos, mas não sabemos ainda. Nós precisamos a cada dia sermos não só relembrados, como revelados disso. Revelados. Então, como nós já estamos chegando ao final, eu bem queria falar da família. Né? Porque nós estamos falando da família, estamos falando de nós, mas tem um porquê de Deus ter esse propósito dele. Deus começou o propósito na criação do mundo. Por isso nós falamos que é um propósito eterno. Por que é um propósito eterno? Porque a impressão que dá é que Deus criou isso e nós estamos falando de algo que aconteceu agora. Mas não aconteceu agora, aconteceu há muito tempo atrás, aconteceu no dia que Deus criou o homem. Ele já tinha esse propósito. Aonde começou o propósito de Deus? Começou quando Ele criou o homem, quando Ele criou a mim e a você. Antes de tudo acontecer, em Gênesis 1:26, diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém? Deus criou o homem à sua imagem, lá na criação no Éden, quando Deus criou Adão e Eva. Ele já criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E Deus abençoou o homem falando assim: olha, seja fecundo, multiplicai, enchei a terra, dominai sobre todas as coisas, sobre os animais, sobre os peixes, dominai a terra.
que Deus queria? Qual era o propósito dele? Qual era o projeto de Deus quando ele criou o homem? Ele queria ter uma família, porque ele falou para o homem multiplicar, crescer. E aí o primeiro homem, o primeiro Adão, ele nasceu com a sua imagem e com a semelhança do Senhor. O homem foi criado dessa forma. O homem perdeu a imagem do Senhor, ele perdeu o caráter do Senhor quando ele pecou. No dia do pecado do homem, no dia que o homem deu ouvido à serpente, e aí ele comeu do fruto, que não era maçã, amados. Não era maçã. Maçã é a gente que fala, né? A galera aí diz, aí a Eva comeu a maçã. Não está escrito na Bíblia maçã, não. Diz que ele comeu o fruto. Era um fruto de uma árvore proibida, que Deus falou, desse fruto não coma. Também não foi um relacionamento sexual, como muitos pensam. Deus fez o homem para não se relacionar sexualmente. Aí se relacionou e o pecado, porque o sexo é pecado. Mentira, não é não. O sexo é abençoado por Deus, foi Ele que criou esse negócio. Amém? Só os casados. Isso. Estou de olho nos solteiros aí, se falar amém. Só os casados dizendo amém. Deus criou o sexo para o casamento. Porque na hora que ele falou assim, sede fecundos, multiplicai, não era por telepatia, não era de outra forma, não era com relação sexual. Então logo o sexo também não é o pecado. O pecado do homem foi que ele desobedeceu a Deus. Ele desobedeceu a Deus. Ele só tinha que obedecer em uma coisa. A única coisa que ele não podia fazer era tocar numa árvore, ele resolveu tocar na árvore. E aí ele pecou. Nesse dia o homem perdeu a sua condição de ter a imagem e semelhança de Deus. Ele perdeu o caráter de Deus, porque todas as coisas o homem continuou tendo. Ele continuou sendo fecundo, ele continuou multiplicando, ele continuou enchendo a terra. Amém? O homem continuou dominando sobre todas as coisas, sobre os animais, sobre o campo, ele continuou dominando. A única coisa que se perdeu foi a imagem de Deus, foi o caráter do Senhor. Por que ele se perdeu? Porque quando o pecado entrou a morte. A palavra morte é separação. Amém? A palavra morte não é fim, é separação. O homem foi separado de Deus. E quando ele foi separado de Deus, ele perdeu a essência de Deus. Perdeu. E aí o homem começou então a viver uma vida em degeneração, caindo em desgraça. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, ele é o segundo Adão. Por que o segundo Adão? Porque Deus agora quer criar uma nova família. Porque agora ele tem um primogênito, ele tem um modelo. E o modelo é Jesus. Ele enviou Jesus. Na verdade, Jesus é o Deus encarnado. É o Verbo que se fez carne. É o Deus que se fez homem. Ele saiu da sua glória, assumiu a forma de servo, entrou na nossa existência. Amém? É mais ou menos assim. Deus saiu da eternidade para entrar na nossa existência, no nosso tempo, para nos tirar desse tempo e nos levar para a eternidade. O amor dele fez exatamente isso, fez ele vir até nós. É o amor de Deus. O amor de Deus é Jesus, porque ele é o Deus que se fez homem para poder encontrar a mim e a você. E para poder também servir de modelo, porque como homem, ele sofreu as mesmas tentações que nós, ele passou pelos problemas que passamos, ele sabe o que sentimos, ele sabe de toda a problemática humana, ele sabe. Por isso podemos contar com ele, para nos ajudar a resolver qualquer problema nosso, porque ele é fiel e justo. Ele é um sacerdote, ele é aquele que intermedia entre nós, entre o homem e Deus. Jesus, ele é suficiente para transformar a nossa vida. Amém? Isso se inicia porque eu falei ontem, coloquei basicamente o defunto em cima da mesa.
Esses 2 dias eu mostrei os nossos problemas de entender Deus e lutar contra os nossos pecados. E aí ontem nós saímos daqui mais ou menos assim, morremos, estamos mortos, é o defunto, em cima da mesa esperando o velório. Eu queria te falar que o velório ele não vai acontecer na tua vida, porque hoje é o dia da ressurreição. Amém? O Senhor, Ele tem poder para ressuscitar os mortos. Ele tem um poder para transformar aquilo que você foi dormir essa noite pensando que é impossível para você. Ele justamente morreu na cruz para tornar possível aquilo que nós não podemos fazer. A força vem dele. E aí quando Paulo fala andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, é porque só pelo Espírito Santo nós conseguimos vencer as nossas limitações. Só pelo Espírito Santo nós podemos ser transformados. E aí nessa hora nós temos que pedir ajuda, nós temos que interagir com Deus, nós temos que entender a vontade de Deus e interagir literalmente com Ele e falar: Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, Senhor, me dá um caminho. E Ele vai falar conosco e vai nos ajudar a caminhar. Quantos podem dizer amém? Amém? Que bom, amados, poder estar aqui essa noite para falar para vocês que ontem não era só o fim, não era só o arrependimento, a tristeza. Existe um caminho sobremodo excelente para nós podermos caminhar com o Senhor. E tudo acontece quando nós estamos revelados, temos os olhos revelados, sabemos que sem quem somos, pecadores. O apóstolo Paulo era o apóstolo dos gentios, o homem que Deus usou de maneira tremenda nessa terra, aquele que até hoje nós lemos as cartas paulinas escritas na Bíblia e buscamos entender tamanha sabedoria, tamanha revelação que esse homem escreveu. Mas ele escreve a Timóteo, ele fala assim: porque Jesus Cristo veio salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Ele entendia muito bem o que era a incapacidade humana de viver uma vida santa, e ele sabia exatamente como que era possível voar como águia, entender os mistérios de Cristo, ter as marcas de Jesus na vida dele, saber como conviver no meio das adversidades e ver o milagre de Deus acontecer na sua vida todo dia. Só com entendimento nós podemos trilhar esse caminho. Amém? Nós temos dito e ensinado algumas coisas acerca desse caminho. Você não vai conseguir vivê-lo sozinho, porque como família nós precisamos uns dos outros, necessitamos uns dos outros. O corpo de Cristo, a igreja, a família de Deus, ela é interligada literalmente. Tudo aquilo que eu falei ontem, que nós precisamos das pessoas para nos ajudar, e nós temos que nos permitir a fazer isso, tem que haver uma ação nossa. Primeiro nós temos que fazer parte da família. Fazer parte. Se você não faz parte da família ainda, se você veio nesse encontro, está me ouvindo aqui falar, e teve tanto entendimento e revelação, eu queria dedurar algumas coisas, queria ser um dedo duro. Eu vou falar alguns planos de Deus aqui. Eu vou ser o caguete, é assim que fala? O Luciano não está aí para me corrigir? Deve ser isso então. É o X9, vou ser o X9. Deus te trouxe aqui. Não foi você que queria vir. Não foi alguém que te convidou para vir. É o Espírito Santo que está trabalhando e te trouxe até aqui. Para você não só visualizar, enxergar, quebrar os teus paradigmas, mas que para você pudesse ter acesso a Deus também. Ele te trouxe aqui porque tem um desejo no coração dele, ele quer te ver participando da família dele. Ele quer que você se torne filho de Deus. Existe uma maneira para isso. Nós sempre acreditamos que todo homem é filho de Deus.
É porque nós confundimos. Nós não entendemos algumas coisas, como criação e paternidade. Deus criou o homem. Deus criou o homem. Mas Deus criou também os animais. Deus criou também a natureza. Deus criou os anjos. Desses anjos que Deus criou, tem um que se rebelou, Lúcifer, que nós chamamos de diabo. Que é a palavra, o nome diabo quer dizer adversário. Mas era um anjo de luz, Lúcifer era um anjo de luz. Tudo isso que eu te falei é a criação de Deus, foi criado por Deus. Mas, amado, olha, a vaca não é filha de Deus, o cavalo não é filho de Deus, o cachorro não é filho de Deus, são criaturas de Deus. Os homens também. O homem, no dia que pecou lá no Éden, aquela família se desfez. E o homem passou só a ser uma criatura. E ele precisa se tornar filho. Entende o que eu falo? João, escrevendo no seu evangelho, ele fala assim: porque todo aquele que creu, ele lhe deu o poder de se tornarem filhos de Deus. O poder de ser filho é quem crer no Filho. É quem crê que Jesus Cristo, ele veio para nos salvar. Ele veio para nos dar a oportunidade de fazermos parte da família. Ele veio criar a possibilidade da regeneração da nossa vida. Amém? Então, dando uma de X9, o Espírito Santo te trouxe até aqui, porque ele deseja muito, muito, que você faça parte desse poder, que você entre nessa família e prove disso, que você desfrute dessa presença, que você veja a sua vida ser transformada, sem que você possa entender alguma coisa. Porque está escrito assim: pela graça sois salvos, é de graça. Isso não vem de vós, não vem de vós, não vem de nós mesmos, é dom de Deus, é a graça de Deus. Não vem das obras, quer dizer, não existe nada que a gente possa fazer para alcançar isso. Para que ninguém se glorie, para que ninguém fale assim: eu consegui lá por mim, é meu esforço. Não é pelo esforço, é mediante a fé. É crendo. Uma vez que eu creio, eu me movo pela minha fé. E aí tudo acontece e cria uma possibilidade para que tudo se torne novo na nossa vida. Quantos me entendem? Quantos me entendem? Amém? E isso é de uma maneira muito fácil para se fazer. Está aí, amados. Pensa numa coisa fácil. Pensa numa coisa fácil. É fácil demais. É muito fácil fazer parte da família. É muito fácil ter acesso a Deus. É muito fácil. É muito fácil você se tornar filho de Deus. Depende de ter entendimento da palavra do Senhor, de como o milagre acontece. Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 9 ou do 8. A partir do 8, diz assim: porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Tremendo isso, né?
O dia que a gente entende isso, é algo muito tremendo. Várias pessoas que estão aqui, eu abri esse parênteses aqui só para falar contigo, que está aqui convidado e não faz parte da família. Várias pessoas que estão aqui passaram por esse processo. Eu fui um deles. Eu era um homem que talvez não tivesse regeneração para mim, porque eu não acreditava que era possível. Eu nunca ouvi falar de um Deus que se importasse comigo. Mas o dia que eu ouvi essa palavra e simplesmente eu falei, confessei e falei, eu quero, a minha vida foi transformada. Sem que eu fizesse força. Aconteceu um milagre em mim. Eu posso falar, eu sou um milagre de Deus. Eu sou um milagre. Eu quando olho para trás, às vezes a gente começa a falar do passado, e tem hora que eu nem acredito que eu era a pessoa que eu falo que era. Porque Deus faz um milagre em nós, Ele transforma o que somos. E eu tomei posse, eu tomei por fé esse caminho. Amém? E aí, eu bem queria deixar essa porta aberta para você que tem me ouvido, desde o primeiro dia que cheguei aqui, falando, que tudo isso que falamos aqui, que tudo que nós vemos que precisamos mudar, que identificamos em nós, que é difícil de ter uma transformação, ela só é possível em Jesus. Amém? E aí você tem que tomar uma decisão. Você tem que tomar uma decisão, você tem que falar para o Senhor assim, eu creio. É igual um casamento. É igual um casamento. Eu morei 12 anos com Solange, já tinha 4 filhos. E sabe o que foi incrível? Que quando eu me converti, eu descobri que eu não era casado. Pensa. Mas eu achava que era, casado com fé, amigado com fé, casado é, né? Não é assim que a galera fala? Mas eu não era casado. Quando alguém perguntava, estado civil? Solteiro. Não era casado, não pertencia, aquela mulher não me pertencia. Ela só me pertenceu a mim e eu pertencia a ela o dia que nós casamos. E como é que foi o casamento? O dia que nós chegamos diante de alguém que tem fé pública, porque um juiz de paz é alguém que tem fé pública, não é alguém que tem autoridade. Quem tem autoridade para fazer um casamento é Deus. Ele criou o casamento. O homem não. O homem não pode legislar naquilo que foi Deus que criou. Ele só tem fé pública para fazê-lo, mais nada do que isso. É mediante a fé daqueles que chegam ali. E aí no dia do casamento, a pessoa pergunta assim para você, eu não sei se foi assim contigo, né? Pode ser que alguém aí tenha sido casamento diferente, mas comigo foi. Comigo perguntaram assim, é de livre, espontânea vontade que você recebe essa mulher loura aí como tua legítima esposa? Foi assim contigo quando casou? Perguntaram para você? Foi ou não foi? E nesse dia eu fiquei pensando assim, era uma mulher, uma juíza. Eu era, né, não sou mais, mas eu era assim um pouco debochado. Eu fiquei pensando assim, será que ela achou que eu vim aqui para dizer não? Para pensar. Os solteiros aí vão passar por isso quando casar. Tu paga, espera 30 dias correr o documento, e não paga barato não é barato não, é caro. No dia tu se arruma todo, vai lá todo já anota, leva um monte de convidados, né? E tem padrinho, testemunha. E alguém pergunta se você quer, cara. Tu fala, gente, que coisa doida, tá claro. Tá implícito que eu quero. Se eu não quisesse, eu não estaria aqui. É porque a pessoa só está casado se ela falar assim, olha, eu quero. Sim. Se não tiver o sim, não tem casamento. Não casou.
Porque a tua certidão de casamento, ela é nada mais, nada menos do que um documento que diz que diante daquele juiz, diante daquelas testemunhas, você falou que queria casar. Ele só comprova o teu sim. Ele só testifica o teu sim. Mais nada do que isso. E ele só existe hoje, civilmente, porque a palavra do homem caiu em descrédito. O homem hoje diz que quer, amanhã ele fala que não quer mais. E tem uns que falam assim, eu nunca falei que queria. Aí tem que ter um documento, para que a palavra do homem tenha valor. E sabe qual é o problema? Quando você casa, quem aqui teve garantia assim, ó, vai dar certo? Não vai ter problema. Quem estava lá convicto que ia terminar assim, e foram felizes para sempre. Quem teve essa garantia? Fala para mim. Ninguém. Sabe o que motivou você a casar e falar assim? Fé. Você acreditou piamente que aquilo ia ser como você pensou que seria. E aí você dependeu, sabe de quê? De Deus. E dependeu de você mesmo, para se manter fiel até o fim. Amém? A vida com Jesus é a mesma coisa. Você simplesmente tem que falar assim, olha, eu quero. E começar. A única diferença é que esse casamento, ele é espiritual e é com uma pessoa que você faz essa aliança, é com uma pessoa que nunca vai te trair. Nunca vai te abandonar. Que é milionária, tem todo o poder, tudo é dela. Pode transformar e fazer qualquer coisa. Pensa num bom casamento. Antigamente falava que era o golpe do baú, né? Mas pensa num bom casamento, um bom partido, é se casar com Jesus. É fazer uma aliança com Ele. Porque imediatamente você tem vitória nas tuas guerras, vida eterna. Amém? Pode morrer, o diabo não tem mais autoridade sobre a tua vida, porque na hora que você entrega a vida a Jesus, ele deixa de ter autoridade sobre você, porque agora você tem um dono que você pertence a alguém que é muito poderoso, e se tocar em você agora, vai tocar nele. E eu vou te falar uma coisa, nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu nada, venceu a morte, nem a morte pôde contê-lo. É um bom negócio, é ou não é? Sim ou não? Então, eu bem quero falar para você, você não pode sair daqui, dessa armadilha de amor que ele criou para você, desse movimento que ele fez, para te trazer até aqui, sem que você faça uma aliança com ele. É uma grande oportunidade que você tem, de fazer uma festa, de falar assim, eu vou ter minha vida transformada. Esse ano vai ser o ano, de fato, da minha virada. Vai ser uma virada boa esse ano. Porque eu vou fazer uma aliança hoje com alguém muito poderoso. Amém? A visão do Érico. A visão do Érico me remeteu a uma coisa, me remeteu a um assunto que eu acho que Deus está falando conosco. E aí eu queria falar, rapidinho, queria só a tua atenção. Primeiro, existem vidas aqui hoje, e aí de novo eu não sei com quem eu estou falando, que precisam se entregar novamente no altar de Deus, para serem queimadas, para serem luz, porque existem pessoas aqui que desistiram da caminhada,
que deixaram de ser luz. Existem pessoas aqui que não são referência para outras pessoas, e Deus já te chamou para isso. Porque o Senhor mostrou para ele numa visão que tinha muita gente perdida, se encontrando, mas faltava um guia, faltava alguém que mostrasse o caminho. Eu queria te falar que quando falta alguém, é porque alguém está deixando de entrar no jogo. Sabe aquele time que está jogando com 8 pessoas só? Porque 2 saíram, foram expulsos e está lutando contra 11? É assim. Eu lembrei que um dia meu filho estava desviado, e eu estava em casa, na pia, ajudando a lavar a louça de uma comunhão, e ele conversando comigo, ele falou assim para mim: pai, eu acho que o senhor está errado. Eu acho que o senhor é muito intenso naquilo que o senhor faz. O senhor trabalha muito para a igreja. O senhor se dedica muito. É muita coisa. E eu olhei para ele assim e falei assim: cara, tá aí, concordo contigo. Concordo que eu estou muito atarefado, fazendo muitas coisas. Mas tem um motivo. Aí ele: qual é? Eu falei: estou fazendo o meu serviço e o teu. Eu só posso estar atarefado porque você tinha que estar comigo na batalha. Você me deixou sozinho. E aí eu vou ficando sobrecarregado. Ele olhou assim para mim, a lágrima rolou. Porque é exatamente isso que acontece. Eu queria falar com alguns que estão aqui, não sei quem. Uns eu até sei, mas não sei se são todos. Eu queria te falar que Deus conta contigo. O Espírito Santo não desistiu de você. E queria te falar que nós também contamos contigo. A tua vida precisa ser de novo entregue no altar do Senhor para ser queimada, para o fogo consumir, para que pessoas possam ter luz, possam enxergar alguma coisa para andar. Deus conta contigo também. Eu quero te chamar ao arrependimento. Eu quero te chamar e se entregar novamente na mão do Senhor. Porque os planos de Deus, eles vão se cumprir na tua vida. Amém? De uma maneira ou de outra. E aí eu queria que você escutasse o que eu estou falando. Ouça. Você pode ser consumido no altar, como os teus inimigos podem te consumir, para que você possa se arrepender. E aí eu queria te dar uma palavra de Deus, dita por Davi. Davi, o dia que se viu numa situação assim, ele pensou assim, está escrito, ele falou assim: entre cair na mão dos meus inimigos e cair na mão do Senhor, cairei eu na mão do Senhor, porque Ele terá misericórdia de mim. Os inimigos não têm misericórdia. Eles vêm para destruir mesmo. Mas o Senhor não. O Senhor se compadece de nós. Ele é o único que pode transformar a nossa vida. Ele é o Deus das possibilidades. E aquilo que você crê e acha que é impossível, eu queria te falar que é simples, como foi a vinda desses irmãos aqui na frente. Nós não vemos nada que aconteceu aqui, porque os nossos olhos não podem enxergar. Mas uma guerra espiritual foi travada. E o Senhor prevaleceu sobre ela, porque Ele libertou hoje 3 vidas. Amém? Nós não enxergamos com nossos olhos, mas um dia nós estaremos na glória e vamos nos lembrar exatamente desse dia. E nós vamos ver esses irmãos falando assim: obrigado, porque naquele dia vocês foram usados para me resgatar das trevas e me trazer para o reino da luz. É assim que o Senhor faz. Eu queria te falar: entrega a tua vida ao Senhor. Deixa a tua vida ser consumida no altar de Deus, novamente. Amém? Uma outra coisa
eu queria falar contigo é que no meio de tudo que nós falamos aqui, que eu falei de pessoas, existe uma coisa chamada discipulado. Parece que é invenção nossa, mas não é não, amados. Deus abençoa isso. Deus abençoa porque Ele quer que nós cuidemos uns dos outros. Eu queria te dar um alerta. Se entrega num relacionamento. As pessoas erram na hora do relacionamento do discipulado, por quê? Porque fazem as coisas sem entendimento. Acha que o discipulador é um amigo só, para estar junto. Ou acha que tem que ter um porque, se não tiver, está errado no meio da igreja. Mas não vê as coisas espirituais que acontecem no meio da sujeição. É muito tremendo. Quando nós deixamos Deus tocar na nossa vida, ou usar as mãos dos nossos irmãos para tocar em nós. Porque Deus faz isso. Deus usa pessoas. Amém? Deus usa pessoas. Ele usa pessoas para nos confrontar, mas Ele usa pessoas para nos guiar. Deus respeita a autoridade. Deus respeita a autoridade do pai e da mãe. Deus respeita alianças feitas. Deus respeita alianças. Até alianças erradas que Israel fez, Deus respeitou. E na hora que alguém quebrou a aliança, Deus foi lá e puniu. Porque Ele respeita a aliança feita. Se você tem uma aliança com alguém que tem instruído a tua vida, guiado a tua vida, olha para o Senhor e fala: Senhor, Tu está me instruindo através dessa pessoa. Amém? Escolha em Deus as pessoas que vão cuidar de você. Não escolha pela preferência, não. Pelas que você mais gosta, pelas que te fazem bem. Ora, Deus escolhe, porque você é um membro que tem que estar no lugar certo do corpo. Se você for um dedo, você vai ter que estar na mão. Se você achar o joelho mais bonitinho, não, vou ficar no joelho que é melhor, vai ficar horrível um dedo no joelho, não vai servir para nada. Então escolha em Deus o teu lugar e respeita esse relacionamento, você vai ver a vida de Deus fluir através de você. Amém? Aprenda poucas coisas. Aprenda poucas coisas. O muito saber só traz tumulto na tua vida. O muito saber. Paulo falou que a letra mata, mas o espírito vivifica. Nós precisamos aprender poucas coisas, mas elas têm que ser bem aprendidas. A gente tem que entender o que aprendeu. Tem que ser bem praticadas, nós temos que praticar o que aprendeu. E tem que ser bem transmitidas, nós temos que transmitir aquilo que aprendemos e praticamos. Entende o que eu falo? Então se preocupa em aprender pouco, bem aprendido, bem praticado, pratica bem para depois você transmitir. Porque aí a tua vida vai ter sucesso na mão do Senhor. Quanto mais sabemos, mais devedores ficamos. Porque a palavra diz que Jesus falou, a quem mais é dado, mais é cobrado. E eu falo hoje para uma plateia com gente que sabe muito. Sabe muito. E eu queria te falar, pratique. Porque no dia que Jesus, está lá em Lucas 8, depois se você quiser ler, 8:40, se eu não me engano, chegou a mãe e os irmãos de Jesus, onde ele estava, e falaram assim, foram falar para eles: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí, querendo ter contigo. E Jesus falou assim: a minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e praticam ela. Não é só os que ouvem, é os que praticam, esses são os da família. Amém? Então, tenha uma vida de prática, conforme é a tua vida de sabedoria, de conhecimento. E procura saber só no limite da tua fé. Não procura saber nada fora da tua fé, que vai só te complicar. Tenha uma vida simples.
Viva a vida simples com Deus, que de maneira simples Ele vai te conduzir. Quantos podem dizer amém? Amém?